close till I get up. Time is barely on our side. Olá a todos, com vocês, mais um episódio do nosso podcast Doutora Laser, comigo, a professora Dani Moleiro. Espero que a gente já tenha se conhecido, você já tenha visitado alguns conteúdos, episódios aqui no podcast, ou então, se você já é meu aluno presencial ou online, ou já me conheceu também no meu canal do YouTube, Daniela Moleiro. Canais de comunicação onde a gente fortalece a estética, uma estética científica, uma estética com conteúdo e um olhar do cuidado, da beleza, da autoestima e do resgate da importância que é estar bem com si, com seu corpo, estar saudável, o quanto isso ele vai trazer um impacto positivo na vida do indivíduo. Estética não é coisa bobinha, não, não é só passar creminho, não. Está muito sobre a saúde. E para falar em saúde, o episódio de hoje é estética íntima sem tabu. E toda vez que eu falo sobre estética íntima, né, uma das minhas especialidades, um dos temas que eu gosto muito de falar, exatamente porque ainda tem muito tabu, tem muito achismo, e é claro que no primeiro momento sempre vem uma risadinha, mas como assim? O que será que as pessoas fazem na estética íntima? E conforme a gente vai explicando, mostrando as opções de tratamentos e até a importância para a saúde física e mental para as mulheres, as pessoas começam a entender de uma forma melhor e a compreender o quão importante é o cuidado da saúde íntima. E essa saúde íntima, aos olhos dos profissionais especialistas da área da estética, é fundamental. Então, para isso, eu vou trazer um pedacinho da minha aula, da minha palestra que eu dei no Congresso Estética em Rio, a convite da PhD do Brasil, que é uma empresa de injetáveis. A PhD do Brasil é uma empresa que eu fiz uma parceria muito interessante, colaborando com a construção dos protocolos de tratamentos íntimos e, claro, também ensinando quais são as opções interessantes, seguras de utilizar, oferecendo saúde e benefício para muitas mulheres. Então, vamos lá, conhecer um pouquinho dessa estética sem tabu. Então, estética íntima, nós temos hoje uma estética que conecta com a mulher, mas a gente também tem uma estética que conecta para a beleza masculina. Hoje nós vamos falar sobre a feminina. E claro, se você está aqui a primeira vez, eu vou convidar você para conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho. Eu me dedico há 24 anos, já faz 24 anos de trabalho como professora e especialista em estética. Minha primeira graduação é fisioterapia, depois eu sou graduada em dermatofuncional, esteticista facial corporal, ozonioterapeuta, biomédica esteta, especialista em laser, mestrado em medicina estética internacional na Espanha, sou membro da American Academy Aesthetic Medicine, fui eleita em 2023 palestrante do ano, 2019 melhor profissional do ano pelo Estética Business Hours, sou ganhadora do prêmio de inovação científica com estética íntima Beauty Fair 2022, sou colaboradora da revista científica indexada Simetria, sou criadora do método de tratamento para endolaser, protocolo Nefertiti facial, método TTR de lasers e ultrassom microfocado, sou professora de especialização em tecnologias da ROF, sou pesquisadora clínica de altas tecnologias e sou fundadora de um projeto social que chama Estética que Transforma, aqui em São Paulo, que a gente cuida e ampara de mulheres, cuida e ampara mulheres que vivem em vulnerabilidade social desde 2023, organizando ações sociais dentro desses abrigos, entregando kits de higiene pessoal e também oferecendo uma estética, um toque feminino, um resgate da beleza e da autoestima. Então, eu
Nasci quase na estética, vivo da estética, cuido da minha família e sou muito feliz, transformo a minha vida e a vida dos meus alunos. E espero que hoje eu possa transformar um pouco a sua vida, levando uma estética íntima, sem tabu. O que será que a gente pode cuidar, hein? Quando eu falo da estética íntima, como eu abordo a estética íntima, né? Obviamente que eu não vou nunca expor, olha, a gente clareia, a gente rejuvenesce, a gente faz um botão que melhora o prazer feminino. Não, isso eu jamais conseguiria conectar as minhas pacientes a uma oferta tão direta. Então, eu gosto muito de utilizar a compreensão do sagrado feminino. E o que é o sagrado feminino? É o poder nosso, entre nós mulheres, que vem de dentro, é a conexão. Eu falo que mulher, ela é muito, ela conecta muito, né? Então, a mulher, quando ela vai a um médico, ela vai fazer um exame, ela sempre chama uma amiga, ou ela colabora, ou ela acolhe, né? Então, eu falo que nós somos realmente essa conexão. E o sagrado feminino é isso, né? A melhor forma de você olhar é essa roda de conversa linda aqui que está nessa imagem e que nós somos assim, somos conectivas e a gente desperta, né, o cuidado, o acolhimento, a gente ouve muito a outra, a gente aprende com as anciãs, aprende com as mães, aprende com as amigas. E dessa forma a gente gera a cura, né, a liberdade de você não se achar, não se pôr, né, numa situação de falta de liberdade. É também desenvolver o nosso autoconhecimento como pessoa, como indivíduo. É através disso também proporcionar o empoderamento de mulheres na saúde íntima e é viver todas as suas fases com saúde íntima, do nascimento até a menopausa. Nós mulheres vamos nos desenvolver desde o momento que nascemos até o momento da nossa menopausa, onde a gente tem uma mudança muito grande no nosso corpo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, estética íntima é a gente oferecer também esse entendimento nosso em todas as nossas fases. A sua sexualidade passa a não ser mais um objeto de vulgarização, mas sim do seu poder e do seu conhecimento com o autocuidado. É despertar o sagrado feminino e deixar a mulher sábia e conhecedora de si, é conhecer-se e adentrar em um mundo de amor próprio, aonde se respeita o seu mundo interior e com isso o seu mundo exterior, o seu outro. Durante muitos séculos a mulher ela foi sim sacrificada, ela foi submetida a limitações e vítima de violência, tanto no nível físico como emocional e mental. E por uma sociedade patriarcal, um modelo vivido de uma autoridade imposta institucional de homem sobre a mulher, filhos no ambiente familiar. Quando a gente fala sobre isso, a gente percebe que até a forma do nosso corpo, né? Então, a mulher todos os seus órgãos genitais, eles são mais guardadinhos. Em contrapartida, o homem, ele tem um órgão genital para fora, né, que é o membro, é o pênis, enfim. Então, eu falo que é quase que um convívio natural dele entender o seu órgão sexual. E dessa forma ele não vê como uma vulgarização, porque ele praticamente vê quando ele toma por si a sua consciência corporal. E nós mulheres não, né? A gente está sempre guardadinha, e aí a gente foi criada com fecha a perna, não toca, não põe a mão. Fora também quando fala que a gente tem cheiro disso, cheiro daquilo, né? Agora tem uma uma propaganda que a Sabrina Sato ela faz da Ginecanestem, que é um remédio de tratamento ginecológico feminino e que ela se veste de pepeca e fala exatamente sobre essa questão aí desse olhar tão de tabu. E imagina para nós, né, profissionais da área da saúde e da estética, que a gente precisa levar esse conhecimento e essa informação como forma de saúde para que a mulher se identifique que algo possa não estar normal e que precisa sim ter um tratamento.
Então, tudo isso a gente chama para o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele precisa primeiro iniciar-se com o profissional que vai oferecer a saúde íntima. Então, se você não se conhece, você não vai conhecer o outro. Então, o autoconhecimento, e está aqui uma foto, né, de uma mulher com um espelhinho, um desenho lúdico de uma mulher com um espelhinho, olhando, né, se autoavaliando a sua genitália, então ele vem da percepção que o indivíduo tem da sua genitália, sendo ela positiva ou negativa, e é definido como a autoimagem genital. Eu tenho diversas pacientes que falam: ai, a minha vulva é feia. Eu falo: não, é feia em que sentido? Em que olhar? Qual que é o seu ponto de partida? Então, a gente começa a abordar a importância do que, por que tratar? Por que tratar é importante? Por que oferecer uma harmonização íntima, ela é importante tanto quanto uma harmonização facial, ou tanto quanto uma harmonização corporal, até porque ninguém faz harmonização íntima e sai mostrando para todo mundo. Então, ela é muito mais um encontro do seu eu com a sua imagem física que possa ou estar te incomodando, ou pode ter mudado com o tempo, ou então após uma cirurgia, um parto, algo nesse sentido, ou até mesmo um câncer, que aí você teve uma quimioterapia, uma radioterapia que sofreu uma mudança no seu corpo, e você pode, ou então, estar se comparando a uma foto de Photoshop, né? Aquela foto de revista que é totalmente tratada e que não faz absolutamente sentido à nossa realidade. Então, esse autor, né, Lage, em 2013, ele coloca que a genitália feminina apresenta algumas imperfeições, deformidades ou até mesmo anomalias, das quais podem ser naturais ou então adquiridas com o tempo devido ao processo do envelhecimento, gravidez, má nutrição, obesidade ou até mesmo por motivos imaginários, né? As minhoquinhas da nossa cabeça aí que vão colocar a gente dentro de um padrão que muitas vezes não é irreal. E eu gosto muito dessa autora, né? Dessa artista, que ela tem um Instagram e um livro, inclusive, é uma artista inglesa, é o The Vulva Gallery. Ela retrata vulvas femininas, aonde ela quer proporcionar uma naturalidade para nós, né? Ela quer quebrar o tabu, ela quer mostrar que nós mulheres não temos um padrão, que precisamos ser assim, precisamos ser do outro jeito, ou temos que ser todas desta forma. É a nosso olhar e a nossa imagem de acordo com uma beleza estética única, né? Uma beleza única, é você e você tem que sim se gostar e se amar. É claro que a gente pode fazer algumas coisinhas para melhorar, claro, sim, podemos, vamos falar sobre isso. Mas, de acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de procedimentos cirúrgicos de estética íntima, totalizando cerca de 68 mil procedimentos só no ano de 2021, segundo o International Society of Aesthetic Plastic Surgery. Então, é muito significativo, nós somos o ranking 1 de procedimentos íntimos. E eu quero saber se você já sabia dessa informação que nós, brasileiras, somos o ranking 1 de procedimentos íntimos femininos. A gente perde para os Estados Unidos e para o México. Então, por que será que nós somos as que mais consomem tratamentos íntimos? E isso está relacionado, eu gosto muito dessa imagem aqui, ó. Isso está relacionado porque nós, mulheres brasileiras, nós temos o hábito de se depilar. E depilar hoje, né, é um conceito de higiene íntima, né? Você controlar aí os seus pelos, fazer a tricotomia dos pelos. Você vai
observando mudanças com o tempo, você vai observando a sua genitália e dizendo: olha, isso talvez poderia ser um pouquinho diferente, ou será que essa cicatriz aqui depois do parto não poderia ser mais clara, ou com relevo mais texturizado junto com a pele? Sim, é isso. Então, quando a gente olha a vulva e a vagina, tá, elas não são as mesmas coisas. A vulva é tudo que está do lado externo do órgão genital, é o que a mulher vai ver lá com o espelhinho. Isso tudo é a vulva. E tudo relacionado à vulva pode estar classificado como procedimentos estéticos e íntimos. E tudo relacionado à vagina, ao canal vaginal, está relacionado à função, escape de urina ou frouxidão da vagina, ou então uma alteração de pH, ou às vezes um incômodo recorrente, ou um odor. Tudo isso, então, ele é muito mais fisiológico e funcional, funcional. Então, nós podemos marcar aqui, gravar um dia um podcast só para falar de genitália interna. Mas hoje, para a estética, eu vou falar tudo da genitália externa, tá? Que é a íntima, é a estética. Então, dentro desse contexto, a parte anatômica que nós temos é o lábio interno. O lábio interno ele funciona como uma cortininha para fechar o introito vaginal e o introito uretral. Então, a uretra é onde caminha e vai ser eliminado a urina, o xixi, e a vagina é onde a gente tem uma penetração, ou então a saída do muco, da menstruação, e também ele vai estar aí formando esse muco como uma proteção do meio externo ao meio interno. O botão clitorianos, o clítoris, que ele é responsável pelo prazer feminino, prazer esse funcional, necessário e fisiológico, então ele é sim um botão, um órgão concentrado de terminações nervosas e que ele deve ser estimulado na relação sexual. Você estimula o clítoris na relação sexual ou então no pré, para que você tenha uma autolubrificação do canal vaginal e dessa forma você vai melhorar a penetração sem gerar atrito ou fissuras ou então machucar essa mulher, né? Normalmente, às vezes, por falta da lubrificação, às vezes na hora do coito ele dói, ele traz um desconforto, e aí às vezes no dia seguinte está fazendo um pouco de micção com ardência, ou tem uma diferença de odor, significa que esse canal vaginal ele não estava preparado para atividade sexual. E ali no lábio externo, né, a gente tem coxins de gordura e que eles vão fazer aí realmente uma proteção contra a batida, contra choque, contra algum desconforto que possa ser. Então, essa é a nossa vulva, e do outro lado a gente tem a nossa vagina, que ela é formada pelo canal vaginal, pelo cérvix, que é a ligação entre o útero e o canal vaginal. O útero, que a gente tem aí toda a formação do endométrio para a fertilização e a fecundação de um bebê e gerar aí a gestação, né? E a gente tem as tubas uterinas, que elas vão conduzir o óvulo, que ele está dentro do ovário. E o ovário, ele é um órgão é, vivo, funcional, e que tem uma responsabilidade de fazer um equilíbrio da progesterona e do estrogênio, né, do estrógeno, que são os nossos hormônios femininos. Eu quase que ia falar hormônios sexuais, mas eles são responsáveis por quase 80 funções do nosso corpo que não são somente sexuais, são hormônios de função muito incríveis. E a gente também pode deixar um podcast só para falar sobre hormônios. E aqui eu chamo atenção para vocês, tá? De uma forma não muito técnica, mas apenas para que você faça uma contextualização. Se você estiver ouvindo esse podcast, então talvez você não esteja entendendo eu falando aqui e ali, mas esse podcast eu gravei com vídeo, então você pode, num determinado momento, assistir com o vídeo, que vai fazer sentido também, mais sentido.
Então, eu quero que você perceba aqui que eu pus o órgão genital feminino e o órgão genital masculino. O quanto somos semelhantes, né? Inclusive, é muito interessante essa história, mas é uma história verdadeira, está na literatura. O Galileu Galilei foi um dos primeiros anatomistas que a gente tem na história. E ele viveu, né, na Grécia antiga e ele orientou as mulheres que quando elas ficassem grávidas e elas queriam ter um filho homem, então elas deveriam, então, em um determinado momento do dia, colocar as suas barrigas, expor a sua barriga ao Deus Sol e dessa forma receber a energia divina do Deus Sol e dessa força e aí seria transmitido a força que geraria então o crescimento do pênis, né? Então, e aí você teria um filho homem. Obviamente que isso não faz sentido. Mas hoje a gente ainda tem algumas receitinhas caseiras, né? Comer ovo de pata ou comer carne de porco, mas eu acho que é mais para o bebê nascer forte, não necessariamente menino, porque se ele é menino ou menina, né, da sua formação genital, isso está relacionado, isso acontece lá na fecundação, na hora em que o espermatozoide e o óvulo se encontram e se fecundam. Ali a gente já tem a formação, se ele é XX, mulher, ou XY, homem. Então não tem nada a ver de deixar a barriga no sol para que há uma energia e aí o pênis cresça. Se ele não cresce, ele fica pequenininho e se torna um botão clitoriano. Mas isso está muito mais relacionado hoje à nossa semelhança da nossa genitália feminina e masculina, só que masculina ela é toda para fora, né? Ou a maior parte dela para fora. E a mulher, ela é toda guardadinha para dentro, e por isso que talvez não seja tão explorada pelas mulheres. Então, agora a gente fala um pouquinho sobre o que nós podemos tratar. E aí, vocês imaginam o que nós podemos tratar na estética íntima? Clarear, rejuvenescer? O que é que tanto essa mulherada está procurando nos nossos consultórios? Por que será que todas as empresas de tecnologias têm seus equipamentos para estética íntima? Ou todas as empresas de cosméticos têm a sua linha íntima? Ou por que será que a gente teve uma invasão nas nossas farmácias de produtos de sabonetes, de perfume? Que será que está acontecendo com essa mulherada? Então, vamos entender. Bem, três coisas, três formas ou três técnicas são essenciais para os cuidados íntimos. E aí eu tenho, né, os meus cursos online ou os meus cursos presenciais na minha escola e que a gente tem todo tipo de formação, desde só tecnologia, ou só clareamento, ou então tecnologia injetáveis na imersão, ou até mesmo na mentoria, tornando aí profissionais extremamente habilidosos em lidar com as necessidades dos tratamentos íntimos. Então, a gente começa dividindo em três frentes, né? E aí você já entende por que que a gente divide dessa forma. A primeira é a redução da gordura localizada em região de sínfise púbica. Então, o quadril feminino, ele não é um quadril formado em caixa. O quadril masculino, ele é uma caixa de sustentação. A da mulher, ela não é uma caixa de sustentação, ela é deslocável. Exatamente porque o bebê ele vai encaixar na barriga, ele vai encaixar no quadril feminino e ele vai ter o seu nascimento no sentido vaginal e transpassando para a vulva. Então, o nosso corpo, ele não é uma caixa, ele é uma sustentação não conectada,
mas os seus ligamentos, eles são feitos através de músculos e também ligamentos de contenção. Por isso que quando a mulher, às vezes, ela tá gordinha, ela tá com obesidade, ou então ela não mantém os seus órgãos genitais fortalecidos, ela tem a incontinência urinária. Ou então ela teve parto, passou muitas horas, né, num trabalho de parto, ela empurra muito seus órgãos genitais em sentido de expulsão canal vaginal, e isso pode depois gerar incontinência urinária, tá? Então, a gordura localizada na sínfise púbica é exatamente no ossinho desse encaixe do quadril feminino, tá? Então, ele é sobre a pubis, que também é conhecida como Monte Vênus, um monte de Vênus. Vênus, a deusa do amor. Então, é um montinho de gordurinha fofinha que tá ali quase na testinha da região genital feminina, tá? E a gente tem, ou porque você às vezes tem uma formação genética específica para você acumular gordura nessa região, ou então numa cirurgia de abdominoplastia que você fez uma cicatriz e isso gerou uma contenção de volume dessa região, ou então porque você tem um sobrepeso, você está mais acima do seu peso, você pode acumular gordura nessa região. E aí, muitas mulheres se sentem incomodadas com roupa de academia, com calça, com biquíni, e ela usa aquelas calças de academia com shortinhos, ou então ela vai para a praia só usa canga, ou quando ela vai por um vestido mais justinho, mostra aquele volume maior. E olha, é remover ou esvaziar ou gerar lipólise ou apoptose nessa região de sínfise pública. Então, é só você trabalhar seus tratamentos de gordura localizada nessa região. Depois, depois que tratamos a gordura localizada, mas ela não tem gordura localizada, então tá bom, trate flacidez. Aí você trata flacidez dessa região, tudo bem? Tratamos a flacidez da região. Flacidez é funcional. Nós temos flacidez e perda de volume, então a gente precisa entender o que que é flacidez e o que que é perda de volume. Porque se for flacidez, a gente vai gerar processos para estimular colágeno e elastina, dar firmeza, tônus. A partir dos 25 anos, o seu fibroblasto não produz, né, mais o suficiente de colágeno e elastina para você ter essa elasticidade de pele. Então, ela vai ficando mais flácida. Para nós, ela vai ficando mais murchinha, tá? Então, ela vai perdendo principalmente o volume dos lábios externos, que eles eram mais gordinhos, mais bem formadinhos. E aí, é só estético, Dani? Não, não é só estético. Se você às vezes fica de biquíni molhado na praia e você percebe que no dia seguinte você está com um pouquinho de desconforto, uma coceirinha, uma candidíase, significa que essa perda do volume da vulva está deixando o introito vaginal mais biodisponível. Ou quando você termina de ter uma relação sexual e você não vai fazer aquela autolavagem, né? Que é fazer uma micção com um pouquinho mais de força, aquela vulva fica muito vulnerável por alteração de pH e aí sempre está com uma coceirinha, sempre está com uma infecção urinária recorrente. Então, às vezes, a gente faz um preenchimento de vulva por uma questão estética e melhora a qualidade de vida da mulher, entendeu? Ela não precisa mais ficar tomando antibiótico, então medicamento aí para ficar sempre tratando. Depois que a gente trata a flacidez, aí vem o clareamento. O clareamento de vulva, de áreas sensíveis, de virilha, joelho, região anal lateral, região inferior das mamas, que às vezes transpira. Então, você pode aí resolver isso, ou então foliculite, roupa muito apertada, tudo que é relacionado ao clareamento. Agora eu brinco, né? Eu coloco sempre o vídeo lá da Ivete Sangalo e do Danilo Gentili, ele falando que fez clareamento, né, íntimo. E ela fala: rapaz, mas o bichinho já nasceu pigmentado e não toma sol. E como é que faz, né? Enfim, é um vídeo super viral.
E é isso mesmo, né? Ninguém toma sol na pepeca, né? Assim, tipo, direto na pepeca. Ela sempre está guardadinha, ela sempre está protegida. Da mesma forma que muito da nossa exposição não é com a axila, né, no sol. Então, por que será que a gente tem uma pigmentação nessas regiões? É, é uma região que a pele tem sudorese, tem função feromônio, tem glândulas sebáceas. Então, são áreas sensíveis, onde ela vai acumular uma pigmentação até como uma estratégia de proteção. Proteção. Então, ela vai pigmentar. E vou te dar uma notícia boa e uma ruim. O que que vocês preferem primeiro? A boa ou a ruim? A ruim. Começar pela ruim, tá? A ruim é que todo mundo vai ter um escurecimento de um ou dois tons de pele, tá? Que aí a gente fala de fototipo, na região íntima e sensível. A nós mulheres, os homens, tá bom? Todo mundo vai escurecer, vai ter aí mais pigmentação acumulada. Agora, a notícia boa é que tem tratamento. E tem tratamento muito eficiente, e tem tratamento que não é necessariamente vai doer, tá bom? Vai dar muito certo, vai dar muito bom. Tá? Então, esses são a forma, essas são, né, a forma como a gente divide na nossa avaliação. Primeiro avalie para ver se tem gordura, depois flacidez e depois de clareamento. Pode ser que você esteja aqui, que você seja um paciente, não seja nem um profissional. Então, são essas, basicamente, que essas queixas. E flacidez também está relacionado a cicatrizes e clareamento também está relacionado a foliculite também. E olha só a quantidade de procedimentos ou de tratamentos que nós podemos oferecer dentro da harmonização tecnológica. Ultrassom, lipocavitação, ultrassom micro e macrofocado, radiofrequência bipolar e monopolar, radiofrequência microagulhada, alta frequência, microagulhamento, luz intensa pulsada, laser Nd:YAG, laser de túlium, laviam, pison, laser fotona, laser de erbium, laser de CO2, criolipólise, criofrequência, carboxterapia, endolaser. Eu tenho uma técnica de endolaser linda para harmonização íntima, microcorrentes, campo eletromagnético e a cadeira PENF. Então, tudo isso ele pode estar no seu consultório, sem falar dos cosméticos, dos tratamentos cosméticos que nós temos, das mesclas maravilhosas e o que nós podemos fazer dentro dos injetáveis, tá? Claro que eu estava aqui numa aula da PhD do Brasil, que é uma empresa que eu sou consultora, sou speaker. Então, nós podemos fazer os esvaziadores de gordura localizada, que chamados, né, de empters, que eles vão esvaziar, ou então eles vão esvaziar essas células de gordura, eles vão então sinalizar a morte delas, né? Imagina isso na região de da gordinha, de gordurinha localizada de Monte Vênus, é incrível. Fios de PDO liso e parafuso, skin boosters, hidratantes e regeneradores, despigmentantes e bloqueadores da tirosina, regeneradores de barreira cutânea, PDRN, o polidesoxirribonucleotídeo, que é incrível porque ele estimula colágeno e clareia a pele, que é um bioregenerador, bioestimulador, e ácido hialurônico de baixa e também de alta, né? Então, bioestimulador de colágeno é uma loucura, a gente consegue fazer tudo isso. Então, a estética íntima, ela não é só clarear, né? Não é só apertar, não é isso. A gente tem um universo de possibilidades de tratamentos onde a gente proporciona beleza, saúde, bem-estar, autoestima para as nossas mulheres. Tá? Isso é fundamental para que a gente ofereça sempre resultados satisfatórios, beleza, autoestima, mas com muito respeito, seja para o profissional
que é um especialista em estética íntima, seja para o paciente que às vezes tem vergonha de falar sobre isso ou acha que não vai ser entendido ou vai sofrer até mesmo um preconceito. E hoje não, graças a Deus que a nossa estética, ela é sim um ato de saúde, saúde mental e física, e que nós podemos proporcionar tudo isso para as nossas pacientes. E olha, meninos, tem para vocês também, tá? Mas eu confesso que não é minha especialidade. Eu tenho uma dedicação muito maior ao cuidado de saúde íntima, mas tenho dois grandes parceiros, professores, que sempre estão comigo, seja na aula, seja no simpósio de estética íntima, que vai acontecer agora dia 27 de julho, no Congresso Estética, vai ter um simpósio que eu sou curadora, dedicado a um dia todo falando de cuidados íntimos, de microagulhamento, de depilação com saúde saudável. Incrível, né? Então, fica aqui, olha, uma oportunidade de você entender um pouquinho mais da estética sem tabu. E eu aceito dicas, hein? Já põe aqui embaixo qual é o próximo tema que você quer que eu traga aqui no nosso podcast Doutora Laser por Dani Moleiro. Um beijo a todos, uma ótima semana, até o nosso próximo episódio. E eu também te espero, tanto no simpósio quanto também nos meus conteúdos. Um grande beijo e até mais. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.